Cristo na cruz, ele teve no mínimo 2 atos. É chamado de dupla imputação. O que é imputar? Todos nós conhecemos a palavra amputar, devido a um membro que foi cortado em um acidente, ou aquele membro que você chegou ao hospital, ele já está gangrenando, para salvar todo o corpo, aquela parte já gangrenada é cortada, é amputada, ou seja, é retirada do seu corpo, ok? Naturalmente, então, imputar é colocar. Então, o que foi colocado em Cristo? O que foi lançado em Cristo? Naturalmente, os nossos pecados. Se vocês forem prestar atenção no Pai Nosso, não tem aquela partezinha que nós falamos e perdoa as nossas dívidas. Quando nós falamos em dívidas, isso naturalmente ali estamos dizendo que os nossos pecados são dívidas diante de Deus. Qualquer pecado que nós cometemos gera uma dívida diante de Deus. Deus é o credor. Nós somos aqueles quem deve a Ele. Cristo Jesus na cruz do Calvário, Ele fez um dos seus papéis, foi como de fiador. Ou seja, Ele recebeu, Ele acolheu, Ele tomou para si todas as nossas dívidas, quitando assim todas as nossas dívidas. Ele pagou na cruz do Calvário, com a sua morte, com o derramamento do seu sangue, toda a nossa dívida. Essa é a primeira imputação. Ele lançou na sua própria conta toda a nossa dívida. Ele imputou em si mesmo os nossos pecados, ok? Ou seja, ele zerou a nossa conta diante ao credor, que é Deus, que é o Pai. Outra coisa também que as pessoas ainda acreditam, só para abrir um parênteses aqui, não é tanto o nosso assunto, mas até mesmo a nível de informação, as pessoas acreditam até hoje que Cristo Jesus, quando morreu, ele pagou uma dívida na mão de Satanás. Não tem nada a ver. Satanás ele é um mero coadjuvante, uma pessoa muito esquecida, num certo sentido, dentro da obra salvífica de Cristo. A segunda imputação, tendo em vista que Cristo Jesus, ele zerou a nossa dívida, ele resolveu um dos problemas. Mas e o outro problema? Como assim outro problema? Sim, se você for acompanhar de Gênesis a Apocalipse, você vai notar que há uma exigência elevadíssima para quem entrará no reino. E essa exigência elevada, você irá perceber que só entra no reino quem é perfeito. No reino de Deus, no céu, não entra pecado algum. Então, quem é que pode ser salvo? Um dia perguntaram os seus discípulos. E Cristo, naturalmente, vai responder, olha, para os homens isso é impossível. Isso é impossível. E, de fato, é. Todos nós somos pecadores. Os nossos pecados geram uma dívida diária. Ora, mas Cristo Jesus não tirou? Sim, Ele zerou a nossa dívida. Mas nós continuamos com essa natureza pecaminosa. E aí, como é que faz? A segunda imputação é Cristo, ele debitar, ele colocar em nós, ele imputar em nós toda a sua perfeita justiça. Lembra que ele constantemente cumpriu com toda a lei? Lembra que ele falava constantemente, olha, eu não vim para acabar com a lei, mas vim para cumpri-la? Exatamente. Ele cumpriu com toda a lei, com todos os aspectos da lei exigidas por Deus, pelo Pai. E ao cumprir todos os aspectos da lei, ele foi um exemplo de perfeição. Não é isso que nós falamos? Perfeito só Deus, só Cristo foi perfeito. Exatamente, não estamos errados. E por ele ter sido perfeito, quando na cruz ele está, além dele levar sobre si os nossos pecados, em nós ele coloca toda a sua justiça. Toda a sua justiça. É isso e somente por isso que nós podemos ser vistos diante do Pai como justos.